Olá, eu sou o pastor David Souza, pastor na Igreja Presbiteriana Marinas Praia Sul, e hoje eu estou aqui com o pastor Josafá Vasconcelos para tratar sobre credos e confissões e o que seja subscrição confessional. Pastor Josafá, por gentileza, se apresente aí. Prazer muito grande, pastor David, estar aqui. Eu sou o pastor Josafá Vasconcelos, sou pastor na Bahia, mas já estou jubilado. Estou cooperando, evidentemente, com a igreja, sempre na disponibilidade para pregar a palavra de Deus. E é um prazer muito grande, pastor David, estar aqui e falar da confessionalidade, um assunto extremamente urgente e necessário. Sim. Pastor, e quando nós falamos sobre credos, confissões, ainda há muitas pessoas na nossa igreja que desconhecem o que seja isso, embora nós estejamos cercados por formulações doutrinárias. O pastor poderia, definir o que seja biblicamente credos e confissões? Pois não. Bem, eu li, não faz muito tempo, um artigo escrito pelo amado, querido reverendo Heber Carlos Campos, A Relevância dos Credos e Confissões. É um artigo esclarecedor e eu vou me utilizar dele para falar a respeito desse background, vamos dizer, o fundamento do que veio a ser depois as nossas confissões. Porque tudo começou com credos. Os credos eram formulações feitas para as pessoas confessarem a Cristo. Porque foi esta a ordem do Senhor Jesus, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, o Senhor faz esta exigência. Então, desde os primórdios, os cristãos convertidos tinham que fazer esta confissão pública. E a confissão era um apanhado de verdades a respeito de Cristo e do Evangelho que o catecúmeno novo cristão tinha que fazer para ser batizado. Então, nós temos essa verdade bíblica mostrando que é necessário que nós tenhamos primeiro os credos que vieram. Por exemplo, nós temos Romanos no capítulo 10, o Romanos capítulo 10 fala se com o coração crer e com a boca confessar, né, que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Quer dizer, então tem que haver essa confissão. E a confissão, portanto, era um credo que formulado pelos homens de Deus, tirando das Escrituras as verdades que eram ensinadas a esse catecúmeno para que ele pudesse, com convicção, confessar. Então, era muito importante isso. E está nas Escrituras que esses credos existiram e eles foram as bases do que veio a ser confissão mais tarde, que é um pouco mais abrangente. O credo é conciso, é um resumo, né, de verdades que precisavam ser declaradas e confessadas. E a confissão é mais detalhada, né, não é tão resumida. Se constitui um apanhado sistêmico da doutrina ou das doutrinas principais que as pessoas precisavam conhecer e se firmar nelas para poder viver a vida cristã conforme Deus exige na palavra. Entendo.
Pastor, quando se fala de confissão, né, e credo, né, à luz do que o pastor falou, então entende-se que é um padrão doutrinário, digamos assim, normativo, que orienta-nos a respeito do que nós devemos crer e como viver aquilo que nós cremos. Como eu estava falando com o pastor agora há pouco, né, no século XVI e XVII, a quantidade de confissões e catecismos que foram produzidos evidenciam que a produção de documentos confessionais é essencial à tradição das igrejas reformadas. Reverendo, qual o valor desses documentos para a igreja hoje? Porque, como o pastor falou, né, credos e confissões partem das escrituras sagradas. As escrituras estão cheias de formulações credais. E nós estamos considerando, por exemplo, que as confissões, que é algo doutrinário mais abrangente, credo sintético, mas tudo isso tem uma relevância para nós hoje. Né? Por isso que, à luz do que a reforma protestante e os reformados produziram no século XVI e XVII, né, manifesta sim o valor, né, desses documentos, né, que é essencial à tradição da igreja, bem como para a sua segurança e preservação. Então, qual o valor desses documentos para a igreja hoje? Bem, em primeiro lugar, esses documentos servem como fundamentação da fé. A pessoa vai ler as Escrituras, claro, o Espírito Santo vai orientá-lo, ele vai aprender coisas das Escrituras importantes. Mas Deus concedeu dons aos homens variados, capacidades pelo Espírito Santo, por exemplo, a mestres que têm este dom de mestre, dom de ensinar, dom de, pelo Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, retirar do texto sagrado o entendimento claro e o significado mesmo verdadeiro daquele texto. Esses mestres foram também instruídos nos originais para que pudessem fazer a exegese correta, necessária para o entendimento do ensino bíblico. Então, estes mestres, cumprindo aquilo que o Senhor quer para a igreja, por isso concedeu a eles dons de mestre, dom de mestre, eles elaboram o que nós chamamos de confissão, que é um sistema de doutrinas fundamentais, necessárias, básicas e importantes, que vão fundamentar a fé. Então, a pessoa vai, através das confissões, ficar com uma fundamentação segura daquilo que ele crê, daquilo que ele vai confessar e de que modo ele vai viver conforme a vontade de Deus. Esse é o primeiro, fundamentação da fé. A segunda é que as confissões elas servem de unidade doutrinária para a igreja. Assim, nós não temos alguém pensando de um jeito, de outro, porque as interpretações variam. Mas uma igreja que tem uma confissão, que seja confessional, ela é unida naquilo que crê. E isso é muito importante, né? Essa unidade doutrinária. As confissões são instrumentos de unidade doutrinária. É muito triste quando a gente tem uma denominação que despreza as confissões, porque você não tem unidade, nem doutrinária e nem cultica. Quer dizer, as pessoas chegam lá numa igreja, está escrito igreja preteriana, mas é outra coisa que se pratica, é um culto completamente diferente, porque desprezaram as confissões. Se houver a confissão,
vai haver unidade doutrinária e unidade de culto, de adoração também a Deus. E por último, eu acho que a confissão traz a identidade da igreja. Aquela igreja será a igreja conforme a sua confissão. É o que ela é. Por exemplo, o que é ser presbiteriano? Então as pessoas pensam, não, ser presbiteriano é andar segundo a tradição da igreja, a tradição humana da igreja, conforme ela vem se comportando em determinado lugar. Como no Brasil, por exemplo. Mas isso não é certo. Nós não podemos dizer que nós somos presbiterianos por causa da tradição presbiteriana. Nós temos uma confissão. Somos uma igreja confessional. Então, o que vai dar a identidade presbiteriana, dizer eu sou presbiteriano, é porque eu confesso que a igreja presbiteriana tem que confessar. E assim isso vai me dizer se eu sou presbiteriano ou não. Entendo. Como o pastor está falando, né? Então, faz parte da importância desse documento que manifestam unidade, fundamentação e identidade. Né? E o pastor tocou numa questão que, hora ou outra, traz muito conflito, que é a questão cultica. Né? O princípio que orienta o ministro, o conselho, a igreja, como cultuar o Senhor. Então, nós, na tradição reformada, nós temos aquelas nomenclaturas, né, aqueles termos técnicos que nos orientam a respeito do que e como deve cultuar o Senhor. Né? Que é o princípio regulador de culto e o princípio normativo de culto. Em algumas IPBs, você chega hoje a teatro, coreografia, né? Ou simplesmente o desprezo pelo dia do Senhor. Porque, querendo ou não, o princípio regulador do culto ou normativo do culto toca também nessas questões. E para a igreja presbiteriana, especificamente, o princípio adotado é o princípio regulador do culto. O pastor poderia explicar melhor o que sejam esses termos técnicos e como isso afeta a saúde da igreja? Pois não. Você tocou num assunto realmente polêmico, mas absolutamente necessário. Veja, culto é algo exclusivo de Deus. Deus não deixou nas mãos dos homens como cultuá-lo, porque ele sabia que eles iriam corrompê-lo. E como realmente aconteceu, por isso a reforma, e por isso precisamos de reforma de novo, a igreja reformada sempre reformando, porque estamos sempre corrompendo o culto, nos distanciando do culto. A nossa confissão de fé fala de igreja mais pura, menos pura e sinagoga de Satanás. Quer dizer, mais pura quanto o culto for mais próximo das Escrituras, menos puro quanto está mais distante das Escrituras. Então, para termos o culto mais puro, ou conforme Deus quer, nós temos que nos aproximar das Escrituras, para que o culto seja conforme Deus ordenou. Por isso, a nossa confissão de fé teve o cuidado de estabelecer o que você falou do princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto confessional, conforme a nossa confissão estabelece? Bem, nós, para fazermos isso, temos que falar de um princípio que não é o princípio regulador conforme a nossa confissão estabelece. Por exemplo, as outras igrejas, luterana, anglicana, as igrejas em geral, e às vezes muitas presbiterianas, estabelecem o seguinte princípio regulador: não está ordenado
nas Escrituras fazer determinada coisa no culto. Mas não tem nenhum versículo proibindo fazer aquilo no culto. Então você pode fazer. Esse é o princípio geral, não da confissão de fé. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar, assim, culto da igreja anglicana, luterana. Existe algum versículo ordenando usar vela no culto? Não, não tem nenhum versículo. O Velho Testamento tinha a luz que tinha que ficar acesa no Velho Testamento. No culto do Novo Testamento não há nenhum versículo ordenando que se use vela no culto. Mas tem algum versículo proibindo usar vela no culto? Não tem. Então, pode-se usar vela no culto, nesse princípio regulador, e por isso eles usam vela no culto, católica e outros, porque é esse princípio. Mas a Confissão de Fé de Westminster segue o padrão calvinista, que é muito mais estrito. O princípio é o seguinte: não está ordenado expressamente nas Escrituras, nem se pode deduzir logicamente dela, então é proibido usar no culto. E você vê que restringe bastante. E a confissão de fé, por exemplo, de Westminster, é tão séria com relação a esta questão do princípio regulador do culto, que ela nomeia os elementos de culto. Então, se você vai lá no capítulo 21, que fala do culto, o que é que tem nas Escrituras que os eruditos teólogos da Assembleia de Westminster encontraram nas Escrituras, especialmente do Novo Testamento, para o culto cristão, são 5 coisas. Oração. Eles explicam que tipo de oração, quais as orações devem ser feitas. Leitura das Escrituras, Velho e Novo Testamentos. Tem que haver no culto leitura das Escrituras. A gente encontra no Novo Testamento apóstolos fazendo leituras da lei, do texto sagrado no culto. O próprio Senhor Jesus leu, né, na sinagoga. Ação, pregação fiel, expositiva das Escrituras. Cântico dos Salmos e a apropriada administração dos sacramentos, conforme o Senhor ordenou. Santa Ceia, batismo. 5 coisas. É um culto simples, centrado em Cristo, que a nossa confissão estabelece. Então, isto é maravilhoso, porque se a igreja presbiteriana olhasse para os seus documentos e fosse buscar-lhe exatamente, estritamente o que ela ordena, então teríamos um culto simples, belo, porque a beleza do culto é a centralidade em Cristo, e unitário, quer dizer, cada igreja que você fosse, você ia saber, eu estou numa igreja presbiteriana. O culto é reverente, simples, puro, a glória é de Cristo e a pregação é o principal, que é a exposição fiel das Escrituras. Então, veja a importância da confessionalidade para nivelar, unir e fazer com que a igreja seja caracterizada por esse culto bíblico e simples. Reverendo, quando eu era mais novo, embora sendo novo, na minha fase de adolescência,
A minha mãe, ela comprava algumas coxas, tapetes de retalho. Então havia vários pedaços de pano que faziam o tapete, a coxa, né? E presenciando essa ruptura do princípio regulador de culto dentro da IPB, sempre quando eu me deparo, né, com essas igrejas que se distinguem do princípio regulador do culto, que desprezam o princípio regulador do culto, eu me lembro, né, da minha infância, né? Especificamente essa coxa de retalho. Parece que a IPB, parece não, é uma realidade, né? A IPB hoje é uma coxa de retalho justamente porque ao desprezar os credos, as confissões, bem como o princípio regulador do culto, nós estamos vendo e presenciando o que nós contemplamos dia a dia. A igreja enfraquecendo, pode até aumentar numericamente, mas uma igreja que não está em concórdia, uma igreja que está perdendo essa unidade, essa fundamentação e, consecutivamente, a sua identidade, né? É por isso que é importante nós entendermos o que significa subscrever esses documentos credais. A nossa igreja, como uma igreja que tem símbolos de fé, né, que deve ser fiel às Escrituras Sagradas, pois a palavra de Deus, como diz a nossa confissão no capítulo 1, é de Gênesis a Apocalipse. Nós devemos entender o que significa subscrever esses documentos. Então, pastor, o que seria a prática da subscrição confessional para evitarmos a coxa de retalho e todo o prejuízo que é tão assim palpável quando falta identidade, unidade e fundamentação? Olha, você usou a palavra certa, prejuízo. Olha, o primeiro prejuízo é desagradar a Deus. A gente inventa coisas, inclui coisas no culto que não estão ordenadas, sob o pretexto de que é uma bênção, de que vai agradar pessoas, que atrair pessoas para a igreja. Então nós vamos incluindo coisas que nós gostamos, que são prazerosas, e sem perceber nós estamos fazendo do culto um entretenimento. E direcionado especificamente ou diretamente aos homens, a agradar aos homens. Quando nós aprendemos pelas Escrituras que o culto pertence a Deus e é para Deus, é para a glória de Deus, é para agradar a Deus. É isso que o apóstolo Paulo, falando lá em Colossenses, capítulo 2, ele fala assim que era o culto de si mesmo. Calvino, fazendo exegese desse verso, ele diz assim, que a palavra do grego ali é telos treskeia. Ela é composta, essa palavra, de duas. Telos, que é a vontade, e treskeia, que é culto. Então, culto da vontade. Então, o que nós temos aí é culto da vontade do homem e não o culto da vontade de Deus. A confissão procura com zelo mostrar o que é o culto da vontade de Deus, culto que realmente agrada a Deus. É um prejuízo tão grande que pode, inclusive, causar o desagrado de Deus e a nulidade do culto. Ora, você veja, o Senhor Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 15, ele está confrontando os fariseus com relação ao culto deles, né, por causa da tradição. Então, ele chega e diz assim, Mateus 15, veja o que ele diz. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É o verso 9. Ele está citando aqui um texto de Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos de homens, segundo a vontade de homens, e não a vontade de Deus. Em vão, quer dizer que ele está dizendo que o culto é nulo, é vão, se ele segue preceitos de homens e não o que Deus tem ordenado explicitamente, claramente nas Escrituras, o que ele deseja, o que ele quer para o povo. Então é um prejuízo pela nulidade. Mas também é um prejuízo para nós, porque o que Deus estabeleceu como ele quer o culto, ele se agrada, é para a glória dele, mas também é para o nosso benefício, né? Aí quando a gente opta pelo entretenimento, achando que vai agradar, mas não vai fazer o que é necessário, que é a transformação pela pregação do genuíno e verdadeiro evangelho da graça, né? Hoje as mensagens são massageando egos, autoajuda, falando de coisas atuais, assim, mas não é a pregação expositiva. Então as pessoas não ouvem um evangelho verdadeiro. As igrejas estão cheias de pessoas que nunca nasceram de novo, porque nunca souberam, pela exposição da palavra de Deus, quais as implicações sérias do que significa seguir a Cristo. Então nós temos lá pessoas que estão num clube social, no entretenimento, e na verdade não adoram genuinamente e não são transformadas genuinamente, porque não há pregação verdadeira, conforme é a verdade em Cristo Jesus, né? Então, um prejuízo. E não são edificadas. Se são crentes, acabam estacionadas. Não há crescimento espiritual, porque não há pregação genuína da palavra de Deus. Então, você veja que prejuízo, né? Terrível. Eu ainda colocaria um prejuízo mais grave porque essas pessoas que fazem isso deliberadamente, desprezando o que Deus tem ordenado e o que está na confissão a respeito de culto, eles incorrem num problema de provocar a ira de Deus. Hebreus, no capítulo 12, ele faz uma comparação do culto do Antigo Testamento no Sinai e do culto no Novo Testamento, né? E eu tremo diante desta palavra, que ele diz assim, tende cuidado, verso 25, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, no caso de Moisés e o Sinai, muito menos os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja, se o culto não é agradável e nem com reverência e santo temor, nós estamos provocando a ira de Deus. Então, um prejuízo muito grande.
a confessionalidade vai nos levar ao culto verdadeiro, conforme Deus tem ordenado. E vai ser de grande valia e importância para a glória e louvor de Deus e para o nosso bem. Pastor, é por isso que o pastor falando aí, eu me lembrei daquela frase, né, bastante conhecida de Spurgeon. Quando o homem se utiliza de meios carnais para atrair as pessoas, vai precisar de meios ainda mais carnais para fazer com que elas se mantenham. Né? É o que o pastor está falando. Né? Quando o culto é centrado no homem, há um desprezo pela confessionalidade, todos esses prejuízos passam a ser uma realidade. Principalmente essa sua última colocação, né? Que o Senhor ele é fogo consumidor. No Antigo Testamento nós temos exemplos, né, de pessoas, os filhos de Arão, que desonraram o Senhor levando fogo estranho. Né? Eli, né, que não exortava devidamente nem orientava os seus filhos. E logo em seguida receberam um prejuízo enorme, físico, a nação de Israel espiritualmente. Quando a confissão, os nossos símbolos de fé, é desprezado, o que nós vemos é isso, né? Igrejas pragmáticas, espiritualmente mortas, embora estejam ali manifestando uma efervescência espiritual sem precedentes, entre aspas. Pessoas tomadas por emoções, né, que em algumas igrejas, devido às músicas, né, os meios usados para produzir emoção, que estão lá dentro da igreja, choram, se alegram, pulam de alegria, mas a vida espiritual dessas pessoas é de uma pobreza espiritual sem precedentes. São, infelizmente, vidas medíocres nesse sentido. É por isso que, de fato, resgatar, né, a prática de nós subscrevermos os nossos padrões confessionais evita esse prejuízo na medida que nos beneficia grandemente, fundamentando-nos na palavra e nos conduzindo a prestar um culto que exalta o Senhor, que glorifica a Deus. E na mesma medida nós somos edificados, como o pastor colocou. Então, pastor, hoje há uma ignorância do que seja subscrição confessional, né? E há até uma luta entre os oficiais, né, ministros, presbíteros, né, do que seja subscrição confessional. Alguns até aderem à subscrição, mas não a subscrição integral, sim com reservas. Pastor, né, qual o problema da subscrição com reservas? Porque nós estamos tratando de oficiais, igrejas, que não aderem à subscrição confessional, não sabem o que significa a prática da subscrição confessional. Entretanto, também há um grupo, né, de oficiais que diz, não, eu subscrevo os padrões confessionais, mas com reservas. Não é uma subscrição integral, né? São subscritores com reservas. Certo. Né? Então, pastor, quais os prejuízos? Aí nós sempre nos voltamos, né? Porque querendo ou não, a partir do momento que há uma tomada de decisão, haverá consequência, seja hoje ou mais lá na frente. Quais são os prejuízos de uma subscrição com reservas e quais os benefícios de uma subscrição integral, entendendo que subscrição, né, significa adotar, né, os símbolos confessionais, né, os símbolos de fé, ensinar e até defender. Eu vou dizer, pastor, o problema da nossa geração, que propõe, inclusive, alterações na confissão de fé, uma revisão da confissão de fé, é soberba. É soberba da nossa geração moderna. Eles acham assim. Isso foi escrito há 350 anos atrás. Houve uma evolução tão grande, tecnológica, filosófica da humanidade, e não é possível a gente ficar preso a uma coisa que foi escrita 350 anos atrás. Ora, isso é soberba, porque eu vou dizer com toda
certeza, com todo o progresso tecnológico, filosófico, de conhecimento que nós temos na nossa geração, nós estamos no raso em comparação com a geração que foi usada por Deus para escrever os nossos símbolos de fé. Os puritanos eram de uma grandiosidade. Deus abençoou aquela geração de uma forma tão maravilhosa, que mesmo com relação à questão tecnológica, que a diferencia, né? Mas espiritualmente estes homens foram gigantes. O Dr. Packer, no seu livro Gigantes de Deus, ele diz o seguinte: eles foram como sequoias. As sequoias eram árvores enormes, 2, 3, 5 homens para abraçar um tronco. Eles foram as sequoias, nós os arbustos. Então, como é que nós queremos criticar esses homens, achando que agora nós temos maior conhecimento do que eles e temos que alterar algumas coisas? A segunda verdade é que a confissão de fé, ela é a expressão fiel do que ensina as Sagradas Escrituras. Ela foi ali produzida com temor. Todos nós que conhecemos a história da Assembleia de Westminster ficamos assim maravilhados com a piedade, orações antes, assim, até de 2 horas, e ninguém reclamava nada, era comunhão profunda com Deus. E todos eles, teólogos, conhecedores dos originais, profundos conhecedores das Escrituras, e com temor, buscando orientação do Espírito Santo, com oração. Nenhuma enunciado era no mesmo dia resolvido. Passava para o outro dia, para que ficassem orando à noite, tudo, para no outro dia revisarem e estabelecerem. Está de acordo com as Escrituras, está de acordo. Também o parlamento cobrou que eles colocassem os textos justificando cada assertiva, de modo que está de acordo com as Escrituras. Se está de acordo, se é a expressão fiel do que ensina as Escrituras, se há justificativa de textos, por que a minha pretensão soberba de querer mudar isso? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que diz respeito à forma de subscrição, está ligado a isso. Se a pessoa é soberba e acha que tem pontos que não estão de acordo com o seu conhecimento, entendeu? Que é preciso mudar, então ele vai fazer uma subscrição sistêmica, quer dizer, é um sistema de doutrina. Eu subscrevo um sistema de doutrina calvinista que está na confissão de fé, porque ele tem restrições aqui e ali em coisas que estão na confissão. Isso é soberba. Isso é um tipo de subscrição que não deveria ser aceito pelos concílios que ordenam ministros e presbíteros e diáconos, que devem fazer um juramento de sujeição e aceitação do que está na confissão de fé. Por isso, os concílios deviam exigir a subscrição ipsis literis,
a subscrição restrita ou estrita, porque ou é ou não é expressão fiel do que ensina as Escrituras. E nós cremos que seja. 350 anos, ninguém até hoje colocou qualquer suspeita ou dúvida. Por exemplo, a gente diz assim, olha, eu aceito a confissão de fé, mas não aceito que o Papa seja o anticristo. Quer dizer, isso é ignorância. A confissão de fé está falando do sistema papal, que sim, se enquadra perfeitamente na descrição de Tessalonicenses quanto ao homem da iniquidade. Eles estão encaixados, sim, e há provas bíblicas, teológicas, né, e históricas disso. Então, soberba, essa é a justificativa para não se subscrever estritamente a confissão de fé e os nossos símbolos de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. E talvez uma das coisas também que essas pessoas usam para não subscrever estritamente, né, os nossos símbolos de fé, seja aquela máxima de que não, a minha confissão é a Bíblia. Né? Dado o relativismo, o individualismo, né, a hermenêutica de resposta do leitor, ele, né, é que determina o que significa o texto. Então, querendo ou não, essas pessoas são influenciadas por essas premissas que não se coadunam com as escrituras sagradas nem a nossa confessionalidade. Mas, querendo ou não, ainda há pessoas até de influência no meu presbiteriano, no meu reformado, que hora ou outra sorrateiramente se utiliza dessa declaração, né? A minha confissão é a Bíblia. Eu acho essa a pior de todas, porque não existe ninguém nesse mundo, desde que a Bíblia, que não seja obrigado a fazer uma confissão. À medida que ele abre as Escrituras e lê o texto e vai dizer, olha, isso significa isso, pronto, ele está escrevendo a sua confissão. Então, os nossos irmãos pentecostais são avessos à confessionalidade. É só a Bíblia. Mas, na verdade, eles têm a confissão deles. Tudo que eles explicam da Bíblia, pregam e falam, se for registrado, escrito, é a confissão deles. Então, todos têm a confissão. A questão é qual é a mais próxima das Escrituras. Qual a mais próxima? Né? Por exemplo, os batistas estritos, como eram no princípio chamados, lá na Inglaterra, eles gostaram muitíssimo da Confissão de Fé de Westminster. E então, em 1689, eles se reuniram para escrever a Confissão de Fé Batista. E escreveram, e quase que copiaram a Confissão de Fé de Westminster, sim. Alterando a questão, obviamente, do batismo por aspersão e também a questão do batismo, do pé do batismo, né? Eles rejeitam. Então, na Confissão de Fé deles não tem isso. Mas eles, então, escreveram uma Confissão de Fé conforme eles entendem essas questões, e provavelmente outras, como o sistema de governo, que também é diferente. Os congregacionais também se reuniram para fazer a sua confissão, a Confissão de Fé de Savoy, né? Que foi estabelecida, muito boa também, né? Com as diferenças daquilo que eles entenderam ser, por exemplo, o sistema de governo, que é congregacional, e não
conciliar. Então, toda a igreja tem sua confissão, ou escrita, ou então só no conceito que se estabeleceu do que tem sido ordinariamente pregado, né? Eles, então, vão batizar do jeito que eles entendem, vão fazer a Santa Ceia conforme eles também compreendem, os sacramentos, né, vão fazer assim, e o culto conforme eles entendem, então conforme a confissão deles. Então, é verdade, cada um tem a sua confissão. Agora, qual é a mais próxima das Escrituras? Então, os presbiterianos adotaram a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, o breve catecismo, como seus símbolos de fé. Isso foi adotado pela Igreja Presbiteriana da Escócia, porque isso foi feito pelo parlamento inglês. O interesse era apenas fazer uma reforma dos 39 artigos, mas, na verdade, resolveram fazer uma nova confissão. Então, a Igreja da Inglaterra, sob o protetorado de Oliver Cromwell, iria agora ser presbiteriana, com a confissão de fé e o símbolo de fé, inclusive o diretório de culto. Mas durou 6 meses só. O Oliver Cromwell era congregacional, ele preferia o modelo congregacional. Então, não durou esse sistema religioso na Inglaterra. E nem congregacional, porque depois foi a restauração do rei Carlos II e voltou ao anglicanismo, né, como religião. Mas a Escócia adotou esses documentos que foram, sim, estabelecidos pela Assembleia de Westminster. E de lá, então, todas as igrejas reformadas ou presbiterianas têm adotado os padrões de fé de Westminster. Porque concluímos que é o mais próximo das Escrituras. É uma expressão mais fiel do que ensina as Escrituras. E 350 anos já passaram. E não há ninguém tem coragem de apresentar uma alteração sequer. Há soberbos que de si fazem sua decisão pessoal de não fazer a subscrição estrita, mas ninguém ainda apresentou no concílio uma modificação dos símbolos de fé, dada a consistência bíblica firme desses documentos. E, pastor, eu ouso dizer que nunca haverá uma oportunidade adequada, nem gente capacitada à altura para produzir documentos que substituam os que temos. Os arbustos não vão conseguir. Sim, sim. Então, pastor, a IPB, né, ela é uma igreja confessional? Nós somos... É diferente a pergunta, né? A IPB é uma igreja confessional e nós somos confessantes? Pois é. A Igreja Presbiteriana no Brasil, constitucionalmente, é confessional. Nossa Constituição, nossas leis, elas dizem que a confissão de fé é o documento maior e qualquer resolução conciliar que estiver em desacordo com os nossos padrões de fé, com a confissão de fé, são nulos de direito, essas decisões. Então, constitucionalmente, nós somos confessionais. Mas, infelizmente, na prática, não somos.
nós nos distanciamos dos nossos padrões de fé. O culto não é exclusivo, não foi e não é conforme os nossos padrões de fé. O culto é inclusivo, quer dizer, tem se admitido acréscimos como elementos de culto que não estão ordenados na palavra de Deus, não estão ordenados e nem considerados na nossa confissão. E o pior é que a confessionalidade foi abandonada, escanteada. A maioria das igrejas não tem um ensino na escola dominical de confissão de fé. Então, os crentes estão ignorantes. Eles sabem que existe, isso é parte da igreja, porque cada ordenação de diácono, de presbítero, a igreja ouve a pergunta que é feita no manual de culto, né? O irmão recebe, aceita como bíblicos os nossos padrões de fé, a confissão de fé, o catecismo maior, o pré-catecismo. Sim, sim. O problema é que a maioria nunca leu, não tem conhecimento e faz um juramento falso, mentiroso. E ministro também. Eu lutei no concílio, quando, na discussão da grade curricular, eu disse, é absolutamente inaceitável que um seminário presbiteriano não tenha no seu currículo estudo da confissão de fé, dos nossos padrões de fé. Tem que estar no currículo. E graças a Deus nós conseguimos incluir no currículo dos seminários estudos da confissão de fé. E então os pastores, eles têm que estar, os candidatos ao ministério, eles têm que estar cientes, devem ter estudado e ter conhecimento dos nossos documentos, padrões de fé, para quando forem fazer o juramento no presbitério, na sua ordenação, o façam com convicção. Porque, caso contrário, estarão fazendo um juramento mentiroso, falso, e tomando o nome do Senhor em vão. Então, nós temos cheio de pastores que fizeram um juramento, mas nunca nem leram, nem tiveram interesse de ler, fizeram um juramento falso e mentiroso. E certamente vão prestar contas a Deus, porque tomaram o nome do Senhor em vão fazendo esse juramento. E o desastre está aí, né? O desastre está aí. Como você disse, a igreja é uma coxa de retalho. Muitas vezes você vai visitar numa cidade a igreja, placa, igreja presbiteriana, quando você entra, é um culto pentecostal, a pregação é totalmente, se for sua temática, tratando de assuntos assim, pertinentes, às vezes nem a Bíblia. Eu sei de igreja que diz assim, bom, hoje nós vamos estudar aborto. Aí vamos conversar sobre isso. Na verdade, não é pregação. Não tem púlpito. Tira um púlpito, forma um sofá ali, as pessoas sentam para conversar sobre determinado assunto. Isso é triste. Então, se não tivermos cuidado, nós vamos chegar à igreja dos Estados Unidos, PCUSA, que foi a nossa igreja mãe, mas que foi se distanciando, desprezando os símbolos de fé, mudando, transformando os símbolos de fé. Eles, de fato, mudaram.
muita coisa do Simples de Fé. E se tornou uma igreja apóstata. Apóstata, como você disse, o único remédio foi sair. Eu me lembro no concílio que eu mesmo, quando foi decidido isso, gritei lá: saí do meio dela, povo meu, para não ser cúmplice das suas obras e participando dos seus flagelos, como diz Apocalipse. E uma das coisas que levou, né, a igreja presbiteriana, né, nos Estados Unidos da América a se tornar o que ela é hoje, né, uma igreja apóstata, foi permitir que os seus ministros, né, no ato do juramento, fizessem os juramentos confessionais com reservas. Porque essa abertura é um reflexo da relatividade, né, de falta de significado próprio, né, de fidelidade às escrituras sagradas. E na medida que a igreja vai abrindo, vai flexibilizando para essas coisas, a igreja ela se distancia das escrituras sagradas, porque os nossos padrões nos orientam com relação a culto, né, doutrinas pertinentes, como da Sagrada Escritura, da Trindade, dos decretos de Deus, da criação, da providência, ou seja, temas bíblicos extremamente relevantes para a segurança da igreja, porque os nossos padrões confessionais, que sistematizam as doutrinas das Escrituras Sagradas, além de nos trazer estabilidade, unidade, identidade, retira do nosso meio qualquer tentativa que parta de pessoas que estão adentrando ou que já estejam dentro, né? Retira do nosso meio doutrinas falsas, pessoas com más intenções. Exatamente. Essa é uma das outras utilidades da confessionalidade é essa, de sanar a igreja do mal da heresia, né? A heresia, ela está aí desde os primórdios, né? O gnosticismo lá no tempo de João, já introduzindo na igreja conceitos falsos. No entanto, a confessionalidade, a verdade de Deus é o antídoto contra esse veneno que mata a igreja, né? Então é importante mesmo a confessionalidade contra a heresia, o erro doutrinário que foi introduzido. Eu estava querendo me lembrar de uma coisa aqui, enquanto você estava falando, eu pensei, é importante falar sobre isso, com relação ao que aconteceu lá com a igreja, né, dos Estados Unidos. Quer dizer, as pessoas foram perdendo a familiaridade com a confessionalidade, né? Perdendo. E então elas foram se enfraquecendo na fé, porque o que sustenta a fé é a verdade bíblica, é a doutrina, né? Como já dissemos isso. Então, isso fortalece a pessoa para poder ficar firme. Se lembrei, graças a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, e temos que considerar isso, que está diretamente ligado a essa rejeição da confessionalidade. Nós estamos vivendo num mundo pós-moderno. E a igreja sempre foi influenciada pelas filosofias. E agora temos essa filosofia pós-modernista. O que é que diz os pós-modernistas? Bom, tudo é relativo. Não existe mais verdade absoluta. Ninguém pode dizer, esta é a verdade. Até esse que está dizendo isso não pode dizer, esta é a verdade. Não existe verdade absoluta no mundo pós-moderno que nós vivemos. Isso influenciou a igreja.
para rejeitar verdades absolutas. E a confissão é o apanhado de verdades absolutas. Aí no mundo pós-moderno não cabe mais verdade absoluta. Por isso a rejeição da confessionalidade. Você exigir da pessoa tomar partido por uma verdade absoluta e fazer um juramento. Você vai sustentar essa verdade absoluta. Aí no mundo pós-moderno isso é um absurdo. É um absurdo. Então, nós vamos ter que fazer uma escolha. Vamos abrir a porta e deixar a pós-modernidade entrar, influenciar, destruir as verdades absolutas? O que será da igreja, né, sem essas verdades absolutas? E as pessoas não estão percebendo que elas estão sendo influenciadas por essa filosofia e, naturalmente, rejeitando a confissão de fé por ser uma verdade absoluta. Então temos que acordar e dizer, não, isto é obra de Satanás. Ele é o inimigo da igreja, ele quer destruí-la. E ele inventou essa filosofia pós-moderna para acabar mesmo com verdades absolutas, que é o que sustenta a igreja, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a igreja presbiteriana é uma igreja cara, nós amamos a nossa igreja, né? E queremos vê-la firme, cada vez mais firme, na fé, na proclamação da verdade, como luz no mundo, testemunha fiel da verdade de Deus. Mas se o pós-modernismo continuar assolando, ela não será mais. Será uma igreja apóstata, totalmente sem nenhum valor. Pode até ser relevante humanamente falando. É assim, humanamente falando, relevante, sabe? Quando as pessoas estão, essa igreja é relevante porque ela defende a causa feminista, ela defende ela é libertária, né? Plural. É uma igreja, você sabe, para o mundo isso é relevante. Mas para Deus, o relevante é ser fiel ao que ele revelou na sua palavra. E o desafio vai ser permanecer fiel até o fim. E as coisas vão ficar cada vez pior. Cada vez pior. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E no campo da nossa discussão, pastor, é inegável a incoerência que se instala dentro da nossa igreja. Nós sabemos que a IPB, documentalmente, né, constitucionalmente, melhor dizendo, é uma igreja confessional, mas eu posso até dizer que ela não é uma igreja confessante na sua maioria. Nós sabemos que a subscrição confessional deve ser ipsíssima verba, né? A cada proposição, a cada enunciado, mas a partir do momento, né, que há ministros oficiais, que são as pessoas encarregadas de supervisionar a igreja, abraçam o relativismo, né, abraçam as implicações da pós-modernidade, né, passam a dizer, não, a minha confissão é somente a escritura, né, agindo até contrário aos seus votos ministeriais. Quando nós presenciamos, né, pessoas tendo esse tipo de postura, sendo que constitucionalmente a nossa igreja é uma igreja confessional, os nossos símbolos de fé, né, é a expressão fidedigna das escrituras sagradas, e o nosso símbolo de ordem, né, que é a Constituição, né, no seu código de disciplina, nos seus princípios de liturgia e na Constituição propriamente dita, apontam tudo para essa realidade, ou seja, uma igreja confessional deve viver a sua confessionalidade. Mas se há oficiais, né, que têm um outro tipo de postura, o dano para a igreja é muito profundo.
muito grande. Não tenha dúvida. Eu vou dizer mais. Se essa pessoa que se diz presbiteriana diz assim, não, a minha confissão é a Bíblia. Então, você está fazendo o seguinte: eu não quero a confissão da Igreja Presbiteriana, eu quero a minha confissão. Porque quando você abrir a Bíblia e abrir a boca para pregar ou ensinar qualquer coisa da Bíblia, você está fazendo a sua confissão. Então, você deveria abrir outra igreja e deixar a Igreja Presbiteriana. Porque a Igreja Presbiteriana tem uma confissão. Por isso a importância da confissão para estabelecer a identidade. Ser presbiteriano é ser confessional. Não é ser tradicional, é ser confessional. Então, as pessoas pegam a tradição, coisas que fazem parte da tradição da Igreja Presbiteriana para identificar aquilo como presbiteriano. Mas não é isso. O que faz alguém ser presbiteriano é ser confessional. Uma igreja, por exemplo, pode não ter coral, ou ter coral. Então, essa é uma coisa que uma igreja vai escolher. Vamos ter coral, não vamos ter coral. Mas eu não posso dizer, se uma igreja não tem coral, não é presbiteriana. Assim também como as sociedades internas, elas são importantes, ajudam na dinâmica do trabalho, mas você não pode dizer que uma igreja não tem a OPH, ela não é presbiteriana, ou não tem a SAF, ela não é presbiteriana. Não são essas coisas que vão dizer o que é ser presbiteriano. O que vai dizer que você é presbiteriano é sua confessionalidade, porque a sua igreja será bíblica, presbiteriana, porque você é confessional. Então, se uma pessoa despreza a confissão, ela está desprezando sua identidade presbiteriana. Isso precisa ficar bem claro. Bem claro. Que essas pessoas se acham mais presbiterianas por causa desses modelos tradicionais e não são confessionais. Então, não são. Eles pensam que são presbiterianos, mas não são. As igrejas verdadeiramente presbiterianas são as confessionais. Porque é isso que dá identidade bíblica de presbiteriano. Justamente, pastor. Justamente. Isso se torna um ponto-chave na nossa compreensão do assunto, porque sempre há, né, esses estereótipos. As sociedades internas são determinantes para a igreja ser o que ela deve ser. Contudo, o que nós vemos é o que o pastor está pontuando. A confissão é que deve formar a nossa identidade. Eu digo formar porque, de fato, muitos adentram a igreja que trazem, né, as suas impressões de outras comunidades, não aceitando, por exemplo, o que é definitivo e normativo, sistema de governo. Nós sabemos que o episcopalismo, à luz do anglicanismo, né, e o congregacionalismo tenham talvez as suas particularidades benéficas, mas o sistema de governo mais bíblico para a Igreja do Senhor é o representativo. Eu diria até assim, um sistema democrático representativo, porque é a igreja que elege os seus oficiais. Foi assim no caso de Jetro, aconselhando Moisés, e foi assim no primeiro concílio, em Atos capítulo 15, né, por ocasião das discussões que houve entre Paulo, Barnabé, as questões de Antioquia e os judaizantes. Então, eu digo isso porque, como ministro presbiteriano, eu me deparo com muitas pessoas vindo de outras igrejas querendo viver o seu sistema governamental dentro da IPB. E alguns pastores, oficiais, né, são flexíveis com relação a isso, negando até isso que é caro, né, o nosso sistema de governo, que permite justiça, né, equidade.
Por exemplo, ah, uma irmã chegou para mim e disse assim: Não, pastor, eu quero ser batizado por imersão. Aí eu expliquei para ela: olha, biblicamente, a forma de batismo, a, a, a forma de batismo mais bíblico é por aspersão. Mas nós entendemos que a água é um símbolo que aponta para uma realidade interna. Não é a água que vai perdoar os seus pecados e lhe purificar, mas a sua fé em Cristo, né? A confiança genuína em Cristo Jesus. Não, mas eu quero ser batizado por imersão. Minha irmã, como pastor presbiteriano, eu não vou fazer isso, porque a minha convicção, né, os documentos que eu apoio apontam naquilo que a irmã está rejeitando, negando. Aí um outro oficial disse o seguinte: faça o seguinte, minha irmã, você vai lá, né, numa igreja pentecostal, se batiza por imersão, aí depois você volta e nós lhe recebemos como membro. Né? Como se o indivíduo, né, a parte da coletividade, pudesse determinar, né, qual o melhor caminho a seguir. Né? É só uma questão prática que eu estou trazendo, mas são muitos os fatores que apontam para pessoas que desprezam que seja confissão, sistema de governo e as bases, né, da nossa teologia, como a soberania de Deus, salvação pela graça, entre outras coisas. Não é a tradição que determina. A gente batiza por aspersão, tal, porque é a tradição, o costume nosso, não sei o quê. Os reformadores faziam assim, então nós também. Não, não é. Nossa convicção é de que é bíblico. É Sim, que Deus ordenou assim e que você não encontra outra forma nas Escrituras do que esta. Então, a pessoa ela tem que se submeter às Escrituras. Dizer a esta irmã, nós não estamos pedindo para você se sujeitar ao sistema presbiteriano de batismo. Nós estamos aqui fazendo uma exortação em nome de Deus para que você se sustente ao que ele ordenou nas Escrituras sobre o batismo. Então, a nossa convicção da forma de batismo, forma de governo, não é por causa da tradição, é por causa das Escrituras. Das Escrituras. É o que a palavra de Deus ensina. O sistema de governo bíblico é representativo. O batismo bíblico é por aspersão. Nós não temos nenhum texto que possa sugerir que o batismo seja por imersão. Jesus saiu da água. Sim, saiu da água, batizado, botando água na sua cabeça. Era o lugar mais fácil para João Batista batizar multidões. Havia muita água em Salim. Então, ele batizava com aspersão, porque era também no Velho Testamento, como era batismo no Velho Testamento. Ezequiel 37 diz: aspergirei, 36, aspergirei água pura sobre vós, sereis purificados. Então, os profetas já faziam isso. João Batista fazia como os profetas faziam, e aspergia água pura para que fosse revalidada a renovação da aliança pelo arrependimento. Então, eu ficaria aqui um tempão falando sobre essa questão bíblica do batismo. Mas então é o seguinte: a Igreja Presbiteriana zela pela fidelidade às Escrituras. Isso é o que nos norteia e nos identifica, uma igreja absolutamente bíblica. E nós estamos abertos. Se alguém quiser vir e levantar, dizer não é bíblico, então mostre a palavra de Deus, né? Nós somos uma igreja que temos esta confiança
de que estamos firmados no ensino das Escrituras, que fazemos tudo conforme Deus tem ordenado na sua palavra. Somos pecadores, erramos, pecamos, muitas vezes até a forma bíblica é certa, mas não o coração, né? Pode acontecer isso, mas nós estamos prontos a nos corrigir. Pastor, dentro dessa discussão, a luta pela confessionalidade na Igreja Presbiteriana do Brasil é uma frente dura, né, e cheia de riscos ministeriais. Então, quando um pastor, né, se apresenta como um pastor confessional, bíblico, que dialoga com a sua comunidade, conduzindo-a para uma fidelidade às Escrituras Sagradas, geralmente ele é taxado como legalista, rigoroso ou como neopuritano. E há uma incompreensão do que seja isso, né? É claro que essa declaração é mais uma caricatura, né? É uma palavra forjada para taxar negativamente alguém. Mas, querendo ou não, essa palavra se popularizou principalmente por meio de alguns pastores presbiterianos bastante influentes, né, nas redes sociais, né? Então, o pastor poderia falar um pouco sobre essa questão que está sendo levantada. Eu sei que já houve uma carta pastoral do Supremo Concílio, né? Qualquer pessoa pode acessar essa carta pastoral, mas à luz de uma conversa franca, simples, o pastor poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Eu penso assim, começa lá com as Escrituras que diz: todo aquele que quiser viver piamente sofrerá perseguição. Piamente significa estritamente conforme Deus requer, tal. Porque quando a pessoa quer viver conforme a palavra de Deus, conforme a Escritura, ela, sem querer, julga, quer dizer, ou põe em xeque o viver diferente do outro, né? Confronta, quer dizer, a pessoa é julgada. Então, quem é julgado, quem não está de acordo com a confissão de fé ou com a palavra de Deus, não gosta, porque ele está, você sendo confessional, o expõe como não confessional. E isso traz revolta. Então, a pessoa não aceita e persegue, né, a outra. Então, infelizmente, quando eu mesmo fui despertado, os meus olhos foram abertos para a confessionalidade estrita, e eu mesmo decidi mudar minha vida ministerial e pessoal à luz da confessionalidade, inclusive o culto. Houve uma reação, né? A própria igreja que eu estava. Eu me lembro quando eu mudei a pregação, comecei a pregar expositivamente. A igreja não estava acostumada. O que é isso? Ficar num livro, pá, ali, né? E eles acharam, a princípio, estranho e reagiram. Depois foram descobrindo e percebendo a riqueza, a profundidade e a preciosidade da pregação expositiva, né? Para o pastor dá mais trabalho, claro. Ele vai ter que ver comentários e originais e tal, para ver o que é que o texto realmente fala a respeito disso, fazer exegese, né? Estabelecer hermenêutica, como ela deve ser, histórico-gramatical, aquelas coisas todas, né? E a melhor homilética que possa comunicar de forma bem apropriada a verdade que nós descobrimos no texto.
Aí eles foram percebendo e vendo que era realmente melhor. Mas outras coisas foram muito mais difícil, porque já há 19 anos na igreja, a questão da música, por exemplo, a introdução dos salmos, houve resistência e tal. Então, eu percebi, é muito mais difícil a gente fazer isso, uma modificação na igreja. É um milagre de Deus, viu? Eu acho que é possível, mas é mais difícil. Então, eu parti para a plantação de igrejas reformadas. Foi melhor, porque o próprio presbitério aceitou a possibilidade de ter em sua jurisdição uma igreja que tenha essas características, que queira fazer o culto mais puro, mais simples, né? Mas alguns se incomodaram, porque quando membros da igreja dele iam lá e viam como era o culto, dizia, por que não é aqui? Acontece Igual, muito. não é? Aí tal, aí o pastor vai ter que explicar, nós fazemos diferente, por quê? E nem sempre tem argumento para firmar a sua forma de culto contemporâneo, né? Mas foi uma luta muito grande, porque a igreja se distanciou tanto dos nossos símbolos de fé que a forma da igreja confessional ela é distinta daquilo que a igreja se tornou, né? E aí, como eu digo, você tem uma igreja pura, com essas características confessionais, entra em choque. Então, esse é um fator. Nós acabamos sendo perseguidos porque as pessoas são questionadas por que fazem isso e a igreja que é confessional não faz, né? Especialmente as comemorações, né? Nós entendemos pelo próprio Catecismo Maior, da resposta segundo mandamento, que fala do culto e fala das celebrações que existem por tradição, até por antiguidade, usa essa expressão. Não devem ser feitas, porque não estão ordenadas. Nem os apóstolos fizeram, né? Nem a igreja nunca fez, primitiva, nunca comemorou nenhuma dessas festas. Aí a igreja decide cortar isso e não fazer. Aí questiona aquelas que fazem. Por que fazem? Tradição, antiguidade, não sei o que entrou, mas que não está ordenado. E é expressamente condenado pelo Catecismo Maior. Então, isso traz essa confusão. Mas o segundo aspecto que eu queria ressaltar aqui é que tem muitos que se dizem puritanos e não são puritanos. Surgiu um problema no Supremo Concílio que provocou a carta pastoral de uma seita que se diz puritano. Que se diz puritano e com assim, exigências estranhas, tinha que usar barba, todos os homens tinham que usar barba. A vestimenta tal, usos e costumes que eles entendiam que era da época dos puritanos e que deviam ser feitos. E resultado, essa igreja acabou caracterizando-os como um movimento puritano, que não é.
E aí prejudicou aqueles que querem o melhor dos puritanos, não os costumes. Não é a vestida de preto, não é a touca das mulheres, mas é o que eles escreveram, a nossa confissão de fé, o legado teológico, doutrinário, que não muda, que não tem época, não tem cultura. A Bíblia é o que é em todas as culturas, em todas as épocas. Então, nós que queremos os puritanos é o que de melhor eles têm, né? Que é o ensino fiel da palavra de Deus, negando, condenando o que é do mundo ou da tradição dos homens, que não está ordenado. Isso não é ruim, isso é bom. Quisera a igreja presbiteriana fosse puritana, verdadeiramente, né? O que é ser puritano? É ser confessional, porque foram eles que escreveram a nossa confissão de fé. Não há nenhuma desavença entre confissão de fé e puritano, porque foram eles que escreveram a confissão de fé. Então, aí, perseguição por causa desses falsos puritanos. Puritanos, entre aspas, não são. Eu acho que a terceira coisa é a falta de amor, sabe? Que, infelizmente, muitos que estão sendo despertados pela confessionalidade não têm amor. Eles têm a condenação na ponta da língua para aqueles que não são confessionais. E fazem ostensivamente coisas contra. Por exemplo, se vão para a igreja, não cantam cânticos, só se for salmo, senão não canto. Aí provoca, sabe? E essa não é atitude. Você vê, nem puritano não é atitude, porque os puritanos botaram assim, tem igreja mais pura e igreja menos pura. Mas é a igreja que Jesus ama, que é noiva dele e que ele está trabalhando para purificar. Então a gente tem que amar essas igrejas, que não são ainda confessionais como deviam ser, mas nós temos que amá-las. Eu acho que esse programa aqui não é para condenar a igreja que não é confessional, mas é para fazer um apelo pela confessionalidade. São igrejas que Jesus ama e que nós devemos amar, né? Então, essa falta de amor que existe em alguns que se dizem puritanos ou confessionais provocam mais, prejudica mais do que ajuda. Fazem essa animosidade crescer. Eu não sou assim. Eu estou trabalhando numa igreja agora, como pastor, que não tem nada de puritanismo. Mas eu estou lá com amor. Eu sei que é a igreja do Senhor Jesus. Eu sou pastor interino. E estou dando minha contribuição até que o pastor chegue. Não estou fazendo celeuma em briga nenhuma. Com todo amor, canto os sinos, canto os cânticos. Estou ensinando o salmo. Parece que estão gostando. Então, vou ensinando ali, vou deixar. Não sei nem se vão continuar quando eu sair. Mas, com todo amor, eu sei que é a igreja do Senhor. Eu amo a igreja que eu estou. Mesmo ela não sendo de jeito nenhum puritana. Entendo. Reverendo, quando nós falamos a respeito de confissão, credo, querendo ou não, nós passamos aquela imagem de que, olha, esses pastores querem elevar esses documentos produzidos por homens ao mesmo patamar das escrituras sagradas, né? Teólogos respeitados, né? Tentando sanar, né? Graças a Deus conseguiram. Se isso for compreendido, eles definem o que seja
o lugar das escrituras, bem como dos credos, né? Norma, normas, a regra que regula, e norma, normata, a regra regulada. Então, as escrituras é a única regra de fé e prática do povo do Senhor. Os símbolos e confissões, que são normas que foram reguladas, é o nosso padrão confessional que nos orienta no culto, como o pastor acabou de colocar, né? A nossa relação com a igreja, embora ela não abrace a nossa visão ministerial, como o pastor colocou, nós estamos lá servindo porque nós amamos a igreja do Senhor Jesus Cristo e nós queremos aperfeiçoá-la. Afinal, foi o Senhor quem nos deu para ela, visando o aperfeiçoamento dela. Nós somos amigos do noivo. Eu gosto dessa expressão. Sim, Amigo do noivo, ajudando a aprimorar a noiva. Tirar as rugas e manchas em nome dele. Amigos do noivo. Olha, sobre essa questão, é claro, a confissão de fé não é inspirada. Ela foi iluminada pelo Espírito Santo. Mas é a expressão fiel do que ensina as Escrituras. E a confissão de fé vai levar você a amar as Escrituras, a tê-la como a palavra de Deus, infalível, inerrante, autoritativa. Você lê a confissão de fé e ela exalta as Escrituras. Então, ninguém pode, se você for ler o primeiro capítulo das Escrituras, do que a confissão de fé fala das Escrituras, você não tem condições de falar que eles estão pensando em equiparar o que eles estão fazendo com as Escrituras. Não, eles estão exaltando as Escrituras acima de tudo. É a palavra de Deus, palavra maior, palavra autoritativa, inspirada, divina, né? E mais que suficiente, não precisa de mais nada. A palavra de Deus é absolutamente suficiente. Então, a confissão de fé está a favor das Escrituras e não tem jamais qualquer pensamento de disputa de ser como as Escrituras. De jeito nenhum. Isso é o que os puritanos menos queriam, que é isso, comparar as Escrituras. Eles amavam as Escrituras, se submetiam às Escrituras. As Escrituras estavam na mente, no coração dos puritanos. Isso que o pastor colocou, né? As Escrituras são inspiradas. Nossas confissões são iluminadas. Isso. É bem pertinente para essa questão que nós estamos discutindo. Reverendo, eu queria concluir, né, com uma citação do reverendo Boanerges Ribeiros, né, saudoso reverendo Boanerges Ribeiros, em seu discurso de posse, né, como presidente do Supremo Conselho da IPB. Né, e isso está no jornal Brasil Presbiteriano no ano 13, 1970, na página 3. Aí, posteriormente, eu passo para o senhor também dar as considerações finais. Ele diz assim: há muitos anos atrás, quando eu me deparei com essa citação, eu fiquei refletindo bastante sobre a minha identidade, né, como membro da igreja. Não há na Igreja Presbiteriana do Brasil lugar para insubordinação que desborde daqueles planos de lei que nós aceitamos como liberdade. Ninguém nos obriga a ser presbiterianos, mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. Ninguém nos obriga a aceitar a Constituição da Igreja, mas se prometemos aceitá-la e acatá-la, sejamos honrados e cumpramos esses votos da ordenação. Ninguém nos obriga a aceitar esses símbolos de fé, mas se o aceitamos, se ao ser ordenados declaramos aceitá-los, sejamos honestos. É maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Boanerges. Eu o conheci, tomei cafezinho com ele, juntos, conversando, e eu o estimava como um homem de Deus, e que foi tremendamente usado na sua época. Necessário. Não sei o que seria da Igreja Presbiteriana sem o reverendo Boanerges. Mas eu
eu sou confessional pela minha própria experiência, que eu nasci e me criei na igreja presbiteriana. E durante um bom tempo da minha infância, adolescência, pouco ouvi sobre confissão de fé, lamentavelmente. Quando me tornei jovem, que saí visitando outras igrejas e fui influenciado pelo movimento de renovação carismática, aquele negócio todo, pentecostal. Eu saí com um grupo, pregando, falando, visitando as igrejas, sem nenhuma noção confessional. Sabia que existia, mas não havia lido nem nada, nem parecia mais alguma coisa do passado que não era pertinente para o momento. Fui um pregador arminiano, né? E me considerava presbiteriano por causa foi a igreja que eu fui criado, que eu fui batizado na minha infância, bebê, professei a minha fé. Então, era por costume mesmo. Mas eu, então, um dia, meus olhos foram abertos pela misericórdia de Deus para o Evangelho da Graça. Eu era um evangelista e tinha preocupação daquilo que eu pregava, eu queria ver resultado. Fazia apelo, vinha gente para frente, mas não ficava na igreja. Isso é uma coisa está errada. Foi então que eu li um livro, e esse livro era falando do Evangelho da Graça calvinista. E eu percebi que minha pregação não estava de acordo conforme a verdade. Cristo Jesus era um evangelho sintético, centrado no homem e não em Deus. Isso tudo abriu meus olhos. Aí alguém disse, mas isso tudo está na confissão de fé. Isso não é possível. Eu fiz seminário e não vi confissão de fé. Fiz seminário, chamado presbiteriano, e não vi confissão de fé. Voltei à confissão de fé. Quando eu li, cabo a rabo, lendo, achando uma coisa assim, tão maravilhosa, tão extraordinária, conferindo nos textos, eu disse, meu Deus, que tesouro! Sabe o que é uma pessoa sentada pobre sobre um tesouro? Uma pessoa sentada sobre um tesouro, sem saber. Eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa são os nossos documentos de fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo, as perguntas, as respostas tão pertinentes, tão gloriosas, o Evangelho da Graça, a soberania de Deus. Isso me encantou, e eu passei a amar os símbolos de fé. E disse, eu tantos anos na igreja, pensando que era presbiteriano, e não era. As pessoas diziam para mim, você é um presbiteriano, mas prega como batista. Falavam assim para mim, porque fazia apelo, aquela coisa toda, né? Aí eu disse, meu Deus, eu agora vou ser presbiteriano mesmo, porque vou pregar conforme é a verdade em Cristo, o Evangelho da Graça, e vou glorificar a Deus, dar a Ele toda a glória como soberano, sobre tudo, sobre todos e sobre a salvação. E então eu me considero presbiteriano já a partir de mais de 25, 26 anos. Foi que eu realmente disse, eu agora sou presbiteriano, por causa do símbolo de fé. Então, eu louvo a Deus, não sei nada, preciso aprender muito ainda. Estou velho, começamos essa luta pela reforma na igreja presbiteriana, retorno às raízes, às verdades da nossa confissão de fé.
lutar para que a igreja presbiteriana volte ao símbolo de fé. Nós começamos um projeto chamado Os Puritanos, com esta finalidade. Reforma e avivamento. Esse é o símbolo do projeto Os Puritanos. Há mais de 30 anos, fazendo conferências, como editora, Os Puritanos, também revista, que parou. Infelizmente paramos tudo. Mas esse trabalho foi feito durante 30 e tantos anos, com o propósito de trazer a igreja para a sua confessionalidade. Uma igreja presbiteriana de verdade. Nosso sonho. Viva e reformada. Deus abençoe. Quero agradecer a possibilidade de dar meu testemunho, de falar aqui sobre esse assunto tão importante da minha vida. Eu acho que é uma vocação que Deus me chamou. E eu louvo a Deus porque estou ficando velho, já jubilado, pastor jubilado. Sei que as coisas cada vez ficam mais difíceis para eu me locomover, tudo. E que é isso, Deus ordenou a todos os homens, isso mesmo, né, esse declínio. Fico feliz de ver pastores jovens como você e outros que Deus tem levantado, com esta firmeza, com esta convicção e com essa mesma vocação de lutar pela fé reformada, pela confessionalidade. Que Deus o abençoe, David, e a todos os outros pastores jovens confessionais. Por favor, continue. Amém. Deus abençoe. A minha oração é essa, pastor. Essa semana mesmo eu estava meditando novamente sobre a sua vinda para cá e eu estava expressando essa gratidão. Como é bom, né, se apoiar sobre ombros, né, de pastores experientes, né, confessionais, piedosos, que amam a igreja para poder ver mais longe. Sei que é difícil, né, os desafios são grandes, mas é o Senhor quem nos preserva, é o Senhor quem nos fortalece. Né? E saber que outros pastores trilharam esse caminho, mesmo com os desafios, mesmo com as problemáticas, que é levar a igreja a uma confessionalidade, mesmo assim perseverar, é encorajador. Né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela sua disponibilidade, né? E pela paciência, né, de nós estarmos discutindo todas essas questões, porque nós sabemos que há implicações sobre isso que nós estamos falando. Né? Tudo para a glória de Deus. Exaltação de Cristo, amado da nossa alma. A glória de Deus. Isso é o que eu mais quero. Amém. Vamos orar, pastor? Senhor, quero externar minha gratidão ao Senhor, louvar o teu santo nome pela vida do teu servo, pastor Josafá, que tem sido um modelo para outros pastores novos e para outros que já estão trilhando um bom caminho e que estão refletindo agora sobre sua vocação. Louvamos o teu santo nome, pois é o Senhor que tem capacitado os teus servos que foram vocacionados para conduzir a tua igreja a uma piedade. Senhor Deus, toma o teu servo em tuas mãos, e como nos diz a tua palavra, que até na velhice darão frutos, que assim se concretize na vida dele, pois mesmo com todas essas limitações, ele se dispôs a estar edificando a tua igreja mais uma vez. A minha oração é que ele continue assim até o último respirar. Assim, Deus abençoe o seu servo, sua família, e que essa discussão, Deus, sobre confessionalidade não seja para suscitar a ira, contenda, mas trazer esclarecimento, compreensão e um voltar para aquilo que é tão pertinente a nós como tua igreja, teu povo sobre esta terra. A nossa oração e súplica é que o Senhor seja glorificado, pois a nossa intenção, Deus, é te exaltar. Somos falhos, pecadores limitados, mas o teu Espírito Santo está sobre nós, nos conduzindo, e nesse zelo, Senhor, pela tua palavra, outros irão sentir em seus corações o mesmo anseio, a mesma necessidade, que é de glorificar o teu santo nome. No nome do teu Filho Jesus Cristo, que amamos, que nos amou primeiro, nós oramos. Amém. Amém. Verendo, obrigado.